Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre as condições de alocação eficiente em uma economia, em contexto de equilíbrio geral, do ponto de vista da produção, as relações de produção que caracterizam uma alocação eficiente. Para você entender esse vídeo, você vai ter que assistir antes o vídeo no qual nós falamos sobre as condições matemáticas de eficiência. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clique no link que aparece na tela de vocês agora, porque é uma condição necessária, tanto para entender a terminologia, quanto os principais resultados dos quais a gente vai partir. Ainda assim, convém a gente fazer uma breve, muito rápida revisão do que a gente atingiu nesse vídeo ao qual eu me refiro. Né? Nós descrevemos toda a notação que a gente vai usar nos nossos vídeos, né? E nós dissemos que uma alocação eficiente é caracterizada porque ela é solução de um problema de otimização. Um problema que consiste em otimizar, maximizar a função de utilidade de um consumidor qualquer. A gente pode escolher arbitrariamente esse consumidor e, por conveniência, nós escolhemos o consumidor de número 1. Dadas as restrições de factibilidade da economia, que basicamente é limitada por consumos e usos de insumos não negativos, produção não negativa, e que eu tenho dotações iniciais limitadas de cada um dos bens nessa economia, e que os bens eu só posso produzir nos limites ditados por funções de produção. Essas são as restrições de factibilidade das alocações. E para uma alocação eficiente, ela também atende uma restrição que é de que todos os outros consumidores, que não aquele que a gente está querendo maximizar a utilidade, eles vão ter garantido um nível de utilidade de referência, pelo menos obter um nível de utilidade de referência, que a gente estava chamando de U chapéu I. Bem, para atender a essas condições e atingir o máximo possível para a utilidade do consumidor 1, a nossa alocação eficiente ela precisa atender algumas condições que são as condições de máximo de primeira ordem. Em relação ao comportamento dessas condições de máximo, né, relativamente à escolha das quantidades consumidas por consumidor, as condições de máximo de primeira ordem descreviam as relações que aparecem agora na tela de vocês, e essa relação, especificamente essa relação que eu vou destacar agora aqui para vocês, especificamente essa relação, a gente explorou no vídeo no qual a gente fala de condições de eficiência no consumo. Vocês não precisam ter visto esse vídeo para entender o vídeo que eu vou falar agora, mas como ele está na sequência, eventualmente eu faço alguma referência ao que foi explorado nesse vídeo. Se vocês quiserem ver esse vídeo sobre eficiência no consumo antes, clique no link que está aparecendo na tela de vocês, ou se não, vocês podem seguir, né, vendo a sequência de eficiência na produção. Tá? E quando a gente deriva, né, quando a gente olha as condições de primeira ordem em termos de variáveis relativas à produção, nós chegamos, né, especificamente a essa relação aqui, que nós vamos explorar hoje. Tá? Essa relação diz simplesmente, né, que para cada empresa a produtividade marginal, para cada empresa J, a produtividade marginal de cada um dos possíveis insumos L na produção de um bem K, multiplicada pelo multiplicador de Lagrange associado a esse bem K, vai ser igual ao multiplicador de Lagrange μL associado ao bem L, menos, tá, uma variável etaJLK, que é a variável associada à restrição de que o uso do bem L na produção do bem K não pode ser negativo. Essa variável etaJKL, ela só será diferente de zero, ela é maior ou igual a zero, mas ela só é admissível que ela seja maior do que zero quando na alocação eficiente a quantidade usada do insumo L na produção do bem K for igual a zero, ou seja, quando a restrição de uso não negativo desse insumo estiver sendo imposta, ela estiver impondo um limite à nossa escolha. Bem, como eu falei para vocês, nesse vídeo nós vamos explorar bastante, né, essa condição de primeira ordem que está destacada na tela de vocês. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de fazer é pegar aqueles casos extremos em que algum multiplicador de Lagrange é zerado. Né? Então imagine que o multiplicador de Lagrange associado ao bem K, né, a nossa variável μk chapéu,
ela seja igual a zero, né? Isso está indicando que o bem K é um bem livre, né? Na verdade, o valor marginal desse bem, em termos de potencial de geração de utilidade para o consumidor 1 é zero, né? Bom, o que vai acontecer? Se MK for igual a zero, o lado esquerdo aqui da nossa condição de primeira ordem ele é zerado, tá certo? De tal maneira que o lado direito tem que ser zerado, o que implica que eta K tem que ser igual ao Mi chapéu L, né? Bom, o Mi chapéu L pode ser também igual a zero, tá? Nesse caso, o bem L vai ser um bem também livre, e nesse caso é possível que eu tenha um emprego, o nosso eta KL pode ser maior do que zero, né? Pode ser, não, perdão, ele vai ter que ser igual a zero, o que indica que eu posso estar fora da restrição de que o XJKL tem que ser igual a zero. Porém, se o Mi chapéu L for maior do que zero, lembre-se que todos os nossos multiplicadores são maiores ou iguais a zero, tá? Necessariamente o emprego do bem L na produção do bem K pela empresa J tem que ser igual a zero. Isso daqui simplesmente diz o seguinte: o que significa o Mi chapéu L ser maior do que zero? Significa que o bem L é um bem não livre. Então é um bem que ele não tem abundância, ele não está sobrando, ele é um bem escasso, né? Enquanto o bem K a gente está assumindo que seja igual a zero. Ele vai ser um bem livre, um bem que tem abundância. Não faz sentido usar um bem escasso para produzir um bem que não é escasso, né? E portanto faz bastante sentido imaginar que na alocação eficiente o emprego desse bem escasso não vai ser usado, né, para produzir o bem não escasso. Esse é o primeiro resultado. Um outro resultado interessante, ainda relacionado, né, à ideia de bens livres, imagine agora que o bem livre, né, não seja mais o nosso bem K, mas seja o bem L, né? Então, se o bem L, tá, é um bem livre, tá, e o bem K não é um bem livre, o que vai acontecer é que o MiL aqui vai ser igual a zero, essa variável MiL ela desaparece, né? E eu posso isolar aqui a produtividade marginal do bem L na produção do bem K vai ser o negativo da relação eta KL, né? Ou seja, a variável eta associada ao emprego, que está associada à restrição de que o consumo, o uso do bem L na produção do bem K não pode ser menor do que zero, dividido por Mi chapéu K, né, que é o valor, né, marginal do bem K em termos do impacto, né, da disponibilidade desse bem K na nossa função objetivo. Bom, como o eta KL é sempre maior ou igual a zero, tá? E o MK, por hipótese, né, a gente está supondo que é maior do que zero, essa fração vai ser sempre menor ou igual a zero, e portanto eu tenho o seguinte resultado, né? Se o bem L é um bem livre, tá? Na produção de qualquer bem que ele é usado, a produtividade marginal desse bem L vai ser menor ou igual a zero. De fato, ela vai ser estritamente igual a zero se caso o bem L seja usado em quantidade positiva na produção do bem K, né? Porque nesse caso aqui a variável eta JKL vai ser igual a zero e essa fração vai ser igual a zero, então o bem livre vai ser usado. Quando ele é usado na produção de algum bem, ele é usado até o ponto em que sua produtividade marginal seja igual a zero, até a saciedade do ponto de vista da produção. O que faz sentido, né? Se esse bem está sobrando, por que não usá-lo enquanto ele gerar uma produtividade positiva de algum bem que não está sobrando, que por hipótese é o bem K, tá certo? E a produtividade marginal desse bem livre na produção de algum bem pode ser menor do que zero se eu não estiver usando nada desse bem, o que também faz sentido, né? Se esse bem aqui tem se o bem L ele contribui marginalmente negativamente para a produção do bem K, não faz sentido eu empregar o bem L para produzir o bem K. Então, se ele tiver uma produtividade marginal igual a zero, eu não emprego nada do bem L. Okay? Então, essas são as duas primeiras considerações gerais. Agora vamos pegar os casos talvez mais interessantes, né? Em que eu não tenha nem o bem L nem o bem K como bens livres. E vamos assumir que eu tenha duas empresas que empreguem uma quantidade positiva do bem L para produzir o bem K. Tá? Primeira empresa é a empresa J, a gente já viu, né, que quando a empresa J emprega uma quantidade positiva do bem L, eu teria, né, para produzir o bem K, eu teria o multiplicador de Lagrange associado ao bem K, multiplicado pela produtividade marginal do bem L na produção do bem K para a empresa J, né, calculado, é claro, na solução ótima, no vetor ótimo de emprego de insumos para a produção do bem K,
tem que ser igual ao multiplicador de Lagrange associado ao bem L, mais aquele multiplicador de Lagrange eta JK, chapéu, né? Mas que caso o bem K seja, o bem L seja seria eta JKL, chapéu, mas que vai ser igual a zero caso o emprego, como a gente está supondo, o emprego do bem L na produção do bem K por parte da empresa J seja maior do que zero. Então esse termo que eta, o termo que apareceria à direita, do lado direito dessa equação, né? Eta JKL chapéu, ele é igual a zero, eu posso ocultá-lo. Bom, eu posso isolar aqui a produtividade marginal, né? A produtividade marginal do bem L na produção do bem K para a empresa J, ela vai ficar a relação, né, entre os multiplicadores de Lagrange associados ao bem L e ao bem K, tá? Isso aqui para a empresa J. Mas se eu tiver uma outra empresa qualquer, tá? Uma empresa J sem ponto, tá? Então eu tenho a empresa J com ponto, é a nossa primeira, a empresa J sem ponto é a nossa segunda empresa, o mesmo resultado seria obtido para a segunda empresa, né? Ou seja, se essa empresa J sem ponto também estivesse empregando, tá, uma quantidade positiva do bem L para produzir o bem K. Na alocação ótima, né, a produtividade marginal do bem L na produção do bem K para essa empresa J sem ponto também seria igual à razão entre o multiplicador de Lagrange do bem L e o multiplicador de Lagrange do bem K. Portanto, as duas produtividades marginais vão ser iguais. Isso daqui faz sentido, né? Na alocação ótima, tá? Todas as empresas, tá? Elas vão empregar um determinado insumo para produzir o mesmo produto até o ponto em que a produtividade marginal desse insumo seja igual entre empresas. E a razão para isso é relativamente simples, né? Se o bem L tivesse uma produtividade marginal maior na produção do bem K quando empregado na empresa J do que quando empregado na empresa J sem ponto, faria sentido transferir uma pequena quantidade do bem L, né, que está sendo empregado na empresa J sem ponto, para a empresa J com ponto. Quando eu faço isso, né, eu multiplico essa pequena quantidade, vamos chamar de DL, essa pequena quantidade, eu multiplico isso daqui pela produtividade marginal do bem L na produção do bem K para a empresa J, vou ter o ganho de produto que eu tenho na empresa J. Multiplico isso daqui pela produtividade marginal do bem L na produção do bem K pela empresa J sem ponto, vou ter a perda de produto que eu tive por tirar o bem L da empresa J sem ponto. Como essa produtividade marginal na empresa J sem ponto é menor do que na empresa J, essa diferença vai ser positiva, DL vezes essa diferença vai ser positiva e eu tenho um ganho de produção. Quando eu estou tratando de alocação eficiente, a nossa única preocupação é a utilidade dos consumidores. Se eu disponibilizo mais de um bem, né, que seja escasso, por exemplo, o bem K, necessariamente eu tenho um potencial de ganho de eficiência. E por que não explorar esse potencial se ele está disponível, né? Então, enquanto um insumo for mais produtivo na produção de um bem de uma empresa do que ele é na produção do mesmo bem em outra empresa, vale a pena deslocar o insumo, né, da empresa no qual ele é menos produtivo para a empresa no qual ele é mais produtivo. Bom, isso quer dizer que quando a gente está falando da produtividade marginal de um insumo para a economia como um todo, eu não preciso mais me perguntar, né, de produtividade marginal em que empresa, né? Eu posso falar, essa produtividade marginal ela vai ser igual em todas as empresas que estejam empregando esse insumo para produzir uma quantidade positiva do bem em questão, né? Então, a produtividade marginal do bem L no bem K, eu posso dizer o seguinte, ó, existe uma produtividade marginal ótima para toda a economia do bem L na produção do bem K. E essa produtividade marginal vai ser a produtividade marginal que vai ser igualada entre todas as empresas que vão produzir o bem K, empregando alguma quantidade positiva do bem L. Tá? Então, isso daqui facilita a nossa anotação, né? Daqui para frente a gente pode falar simplesmente, quando estiver se referindo a uma alocação eficiente, simplesmente em termos de produtividade marginal de um bem na produção do outro bem, sem precisar dizer em que empresa eu estou medindo essa produtividade marginal, né? Quando eu estiver falando dessa produtividade marginal genérica da produção do bem L na produção do bem K, eu estou dizendo que essa daqui é a produtividade marginal que eu vou verificar em todas as empresas que empregam uma quantidade positiva do bem L para produzir o bem K. Então, voltando à nossa condição de primeira ordem, a gente pode agora expressá-la em termos mais abstratos, né, com uma notação menos carregada, dizendo o seguinte, olha, que o multiplicador de Lagrange do bem K
multiplicado pela produtividade marginal eficiente do bem L na produção do bem K vai ser igual ao multiplicador de Lagrange do bem L, né, associado ao bem L, tá? Na nossa escolha ótima, na nossa solução eficiente. Bem, então imagine que sejam produzidos na economia, tá, os bens G e K, tá? Dois bens, G e K, tá certo? Empregando dois bens L e H, tá? Então, o que a gente pode aplicar essa expressão que a gente acabou de derivar para reproduzir essa expressão simplesmente trocando subscritos, essas quatro expressões, né? A produtividade marginal do bem L na produção do bem K vezes o multiplicador de Lagrange do bem K é igual ao multiplicador de Lagrange do bem L. A produtividade marginal do bem H na produção do bem K vezes o multiplicador do bem K é igual ao multiplicador de Lagrange do bem H. A produtividade marginal do bem L na produção do bem G vezes o multiplicador de Lagrange do bem G é igual ao multiplicador de Lagrange do bem L, e a produtividade marginal do bem H na produção do bem G vezes o multiplicador de Lagrange do bem G é igual ao multiplicador de Lagrange do bem H. Então vamos dividir essas duas expressões à esquerda uma pela outra, assumindo que tanto o bem L quanto o bem H não sejam livres, tá? Nem o bem K, tá certo? E portanto que os dois lados de todas as expressões aqui sejam positivos, né? Eu possa fazer a divisão dos dois lados aqui. Então eu vou dividir essas duas expressões aqui à esquerda uma pela outra e fazer a mesma coisa com as duas expressões à direita, novamente assumindo, né, que os multiplicadores de Lagrange, além do multiplicador de Lagrange do bem L, também os multiplicadores de Lagrange do bem G e do bem H são maiores do que zero, né, para eu poder fazer essa divisão, tá? E o que eu vou obter, então, quando eu faço essa divisão? Bom, aqui μk cancela com μk, fica a produtividade marginal do bem L dividido na produção do bem K, dividido pela produtividade marginal do bem H na produção do bem K, é igual a μL sobre μH. μL sobre μH. E do lado direito eu vou ficar a produtividade marginal do bem L na produção do bem G, dividido pela produtividade marginal na produção do bem G do bem H, né, vai ser igual também a μL sobre μH. Então, a produtividade marginal do bem L na produção de qualquer bem no qual ele é empregado, dividido pela produtividade marginal do bem H na produção de qualquer bem no qual ele é empregado, vai ser igual à produtividade marginal vai ser sempre constante, né? Então, não importa em que bem eu estou medindo a relação entre a produtividade marginal do bem L e a do bem H, essa relação vai ser sempre constante. Bem, a relação entre a produtividade marginal do bem L e a produtividade marginal do bem H é chamada taxa marginal de substituição técnica. Entre os bens L e H. Ela expressa, né, grosso modo, né, quanto que eu preciso, né, do bem H, a mais do bem H, para manter minha produção constante se eu reduzir, tá, em uma unidade a produção, o emprego do bem L, né? Aproximadamente a gente poderia interpretar dessa maneira. O que essa razão está dizendo aqui é que a taxa marginal de substituição técnica na alocação eficiente, ela independe do bem, né, no qual eu estou olhando essa taxa marginal de substituição técnica, tá? Então, se eu uso uma quantidade positiva do bem L na produção do bem K, assim como uma quantidade positiva do bem H na produção do bem K, e se eu uso quantidades positivas do bem L na produção do bem G e do bem H também na produção do bem G, tá? A taxa marginal de substituição técnica nesses dois processos de produção vai ser a mesma. E a explicação, né, para esse fato, uma explicação econômica ou mais intuitiva para esse fato, ela é muito semelhante à explicação que a gente usou quando a gente estava olhando as condições de eficiência do ponto de vista do consumo, a explicação que dizia que a taxa marginal de substituição entre dois bens, para dois consumidores que consomem quantidades positivas desses bens, deve ser a mesma em uma alocação eficiente. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Agora falando em termos de taxa marginal de substituição técnica.
Então, imagine que a taxa marginal de substituição técnica na produção do bem K, tá? Na solução eficiente, eu poderia ter colocado um chapéu sobre essas produtividades marginais aqui. Ah, não, aqui nem preciso, porque aqui eu não necessariamente estou na solução eficiente, né? De fato, não estarei na solução eficiente. Imagine que eu tenha uma alocação em que esteja acontecendo isso, tá? A razão entre a produtividade marginal do bem L na produção do bem K e a produtividade marginal do bem H na produção do bem K seja maior do que a razão entre a produtividade marginal do bem L na produção do bem G e a produtividade marginal do bem H também na produção do bem G. Tá? Ou seja, a taxa marginal de substituição técnica, né, entre os bens L e H, quando calculada na produção do bem K, é maior do que a taxa marginal de substituição técnica entre os mesmos bens L e H, quando calculada na produção do bem G, ok? Bom, vamos supor também, tá, que eu tenho um emprego positivo, né, do bem L na produção do bem G, tá? E um emprego positivo do bem H na produção do bem K. Pelo menos isso aqui tem que estar acontecendo. Bom, o meu argumento é que se eu tiver numa alocação com essas características, essa alocação não pode ser eficiente. E eu vou mostrar que ela não pode ser eficiente, mostrando que simplesmente rearranjando, né, a alocação de insumos, né, que eu estou usando na produção do bem G e do bem K, tá? Eu consigo aumentar a produção dos dois bens sem afetar a produção de qualquer outro bem, sem afetar a utilidade de qualquer consumidor. Então imagine que eu faça, tá? Eu transfira uma pequena quantidade, tá, dL do bem L, né, da produção do bem G, os termos estavam trocados aqui, eu corrigi, para a produção do bem H. Tá? Então, eu tiro bem L, que está destinado à produção do bem G, né? Uma pequena quantidade, um DL bem pequenininho, tá? E transfiro para a produção do bem H. Tá? E faço o contrário, né? Uma pequena quantidade do bem H, não, perdão, corrigindo mais uma vez o material, né? Eu transfiro uma pequena quantidade da produção do bem G para a produção do bem K, né? Uma pequena quantidade de L eu transfiro da produção do bem G para a produção do bem K. E em compensação, transfiro uma quantidade DH da produção do bem K para a produção do bem G, e essa quantidade DH ela vai ser uma quantidade que é intermediária entre a taxa marginal de substituição técnica entre os bens L e H na produção do bem K, multiplicado pelo DL, tá? E a taxa marginal de substituição técnica, né, entre os bens L e o bem H na produção do bem G, multiplicada pelo DL também. Tá? Como essa desigualdade, né, entre as taxas marginais de substituição técnica, ela é um pressuposto, né, uma hipótese inicial do exemplo que eu estou dando, né? E como esse DL é positivo, quando eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por DL, né, essa desigualdade não se altera. Bom, eu consigo então colocar um valor, né, entre a taxa marginal de substituição técnica na produção do bem K vezes DL e a taxa marginal de substituição técnica na produção do bem G vezes DL. E vamos supor que o nosso DH esteja exatamente, né, entre esses dois valores. Tá? Então, o nosso DH aqui é um valor intermediário. Bom, quando eu faço isso, então, eu faço um DL que vai da produção do bem G para a produção do bem K e faço um DH que atende essa desigualdade, que vai da produção do bem K para a produção do bem G. O que acontece, né, com a variação na produção desses dois bens? Novamente eu vou usar aqui uma série de Taylor de primeira ordem, desde que o DL tenha sido escolhido bem pequenininho, né, de tal maneira que o DH também vai ser bem pequenininho. Se essa expansão de Taylor de primeira ordem tiver um sinal, esse sinal vai dominar. Né? Então eu posso ter certeza que vai ser esse sinal que vai ser esse o sinal da variação na produção de cada um dos bens. Então vamos chamar de ΔYK a variação na produção do bem K. Tá? Então o que ela vai ser? Ela vai ser, no bem K eu tinha transferido uma quantidade DL da produção do bem G para a produção do bem K. Então eu estou empregando mais do bem L, né, na produção do bem K. Esse DL, então, ele é um acréscimo de produção. Para ter uma estimativa do impacto disso, eu multiplico isso pela produtividade marginal do bem L na produção do bem K. Mas a produção do bem K vai perder, por quê? Porque eu tenho uma transferência DH, né, do insumo H, da produção do bem K para a produção do bem J.
Então eu vou perder aqui a produtividade marginal do insumo H vezes DH. Okay? Bom, o que eu sei? Eu sei que o DH ele é menor do que essa expressão aqui, né? Ele é menor do que o produto entre a taxa marginal de substituição na produção do bem K vezes DL, tá? Vamos substituir, tá? Então, o nosso DH por esse termo aqui, que é maior do que ele. Quando eu faço isso, o que acontece? Se eu trocar o DH por um termo maior do que DH, como o DH está aqui multiplicado por um fator negativo, isso daqui vai fazer com que o meu delta, com que o valor do meu delta YK seria menor, né? Se eu substituísse por isso aqui, isso quer dizer o seguinte, que eu vou chegar a um valor que é menor do que o valor do nosso delta YK, que é dado por essa expressão que eu estou sublinhando aqui, tá? Então, eu vou chegar a esse valor aqui, eu simplesmente troquei, né, o nosso DH por essa expressão aqui, e vou chegar então ao valor menor do que a expressão original, porque eu estou tirando mais dessa expressão, tá? E o que acontece? Eu posso simplificar, né, essa nova expressão aqui, essa produtividade marginal do bem H na produção do bem K vai cancelar com a produtividade marginal na produção do bem K do numerador com denominador. Eu tenho a produtividade marginal do bem L na produção do bem K vezes DL, somando aqui, menos a produtividade marginal do bem L na produção do bem K vezes DL, subtraindo aqui. Então, esses carinhas também cancelam e o resultado vai ser zero. Então, o meu delta YK é maior do que zero, é positivo. Quando eu fiz essa transferência que eu sugeri, que é factível, eu sei que eu consigo aumentar a produção do bem K. O que vai acontecer com a produção do bem H? Bom, eu vou ter um delta YH, não, perdão, do bem G, né? Eu vou ter um delta YG que vai ser igual aproximadamente, né, a produtividade marginal do bem L na produção do bem G, tá? Vezes DL, mas isso daqui vai ter um impacto negativo, simplesmente porque eu estou tirando o DL da produção do bem G, tá? Então por isso sinal negativo aqui. Mas a produção do bem G vai ganhar alguma coisa porque ele vai receber um DH aqui, né? Então, quando eu multiplico esse DH pela produtividade marginal do bem H na produção do bem G, eu tenho um impacto positivo. Qual que vai ser o efeito líquido? Bom, esse DH aqui, tá? Ele tá? Por construção, ele é maior do que do que a taxa marginal de substituição técnica na produção do bem G vezes DL. Então, se eu tirar o DH aqui e colocar a taxa marginal de substituição técnica na produção do bem G vezes DL, eu vou ficar com uma expressão menor, tá? Vamos fazer essa troca? Então, essa expressão que a gente tem aqui, né, que representa o delta YG, ela vai ser maior do que a expressão que eu obteria se eu trocasse o DH por esse termo que é menor, tá certo? Fiz essa troca e o que acontece é que, novamente, produtividade marginal do bem H na produção do bem G, e ela está no numerador e no denominador, eles se cancelam. Eu tenho a produtividade marginal do bem L na produção do bem G. Aqui tem um I que não existe, né? A produtividade marginal do bem L na produção do bem G vezes DL. Menos a produtividade marginal do bem L na produção do bem G vezes DL, elas se cancelam e essa expressão então é igual a zero. Portanto, o meu delta YG também vai ser maior do que zero. E, portanto, né, se eu tiver essa desigualdade, né, com consumo positivo, né, do bem K e do bem L, perdão, eu queria dizer, uso positivo do bem H na produção do bem K e uso positivo do bem L na produção do bem G, se essa desigualdade ocorrer, eu terei, né, se essa desigualdade aqui ocorrer, eu terei sempre como aumentar a produção dos dois bens sem afetar o consumo dos outros consumidores, sem ter que reduzir o consumo de qualquer um dos bens por parte dos outros consumidores, ou o uso de qualquer um insumo na produção de qualquer um dos bens por parte das empresas. Portanto, eu gero um ganho líquido na produção do bem K e um ganho líquido na produção do bem G. Desde que esses bens não sejam livres, eu tenho um ganho de eficiência. Portanto, na alocação eficiente, né, assumindo que os bens K e G sejam não livres, a produtividade marginal do bem L dividida pela produtividade marginal do bem H vai ser a mesma quando eu considero essas produtividades marginais em termos do bem K ou em termos do bem G.
para ilustrar, né, que as taxas marginais de substituição técnica devem ser iguais em dois processos produtivos, considere um modelo bem simplificado em que eu tenho apenas 4 bens, tá? E desses bens, tá? Que eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4, né? Os bens 3 e 4 não podem ser produzidos, tá? E eles também não são desejados pelos consumidores, né? Eu vou assumir que eles não afetam, né, as utilidades dos consumidores, mas eles são insumos para a produção dos bens 1 e 2, que são que não são insumos para a produção de nenhum bem, tá? Mas os bens 3 e 4 são insumos na produção dos bens 1 e do bem 2, que são esses sim desejados pelos consumidores. Então, a função de produção do bem 1 depende de quanto eu estou empregando do bem 3 para produzir o bem 1, de quanto eu estou empregando do bem 4 para produzir o bem 1, e a função do bem 2, de produção do bem 2, depende de quanto eu estou empregando do bem 3 para produzir o bem 2, e de quanto eu estou empregando do bem 4 para produzir o bem 2. Então, nessa economia, né, a alocação da produção, ela é simples, ela decorre simplesmente, né, da alocação desses recursos produtivos, o bem 3 e o bem 4, tá, que vão ser totalmente empregados na produção ou do bem 1 ou do bem 2, visto que eles não têm utilidade direta para os consumidores, e eu só preciso decidir qual é a parcela da dotação inicial do bem 3 que eu vou destinar à produção do bem 1, qual que eu vou destinar à produção do bem 2, e a mesma coisa vale para o bem 4, né? Quanto da dotação inicial do bem 4 eu vou destinar à produção do bem 1 e quanto eu vou destinar à produção do bem 2. Vamos assumir que esses dois processos produtivos sejam realizados por uma única empresa, porque aqui a gente simplesmente porque é mais fácil dispor o nosso ponto nessa situação, tá? Então, a decisão de quanto alocar, né, do insumo 3 e do insumo 4 para a produção do bem 1 e do bem 2 pode ser descrita usando o recurso que a gente já conhece, que é o instrumento de uma caixa de Edworth. Só que nesse caso a gente vai chamar essa caixa de Edworth de caixa de Edworth na produção. E o resultado é o seguinte: se eu tivesse, né, medindo quanto eu estou destinando do bem 3 e do bem 4 para a produção do bem 1, bom, eu precisaria apenas de dois eixos, né, um para designar o emprego do bem 3, outro para designar o emprego do bem 4, e eu sei que o emprego do bem 3 está limitado entre 0 e um valor máximo W3, que é a dotação inicial desse bem na economia, e o emprego do bem 4 também está limitado entre um valor mínimo de 0 e um valor máximo W4, que é a dotação total desse bem na economia. Imagine então que eu tenha decidido, tá, empregar o do bem 3 e o bem 4 na produção do bem 1 dessa maneira aqui, né? Um emprego representado por esse pontinho aqui, tá? No qual, né, a distância desse pontinho aqui até o eixo vertical é o emprego do bem 3 na produção do bem 1, tá? E a distância desse pontinho aqui ao eixo horizontal é o emprego do bem 4 na produção do bem 1. Então, quanto que vai sobrar dos bens 3 e 4 para produzir o bem 2, né? Bom, se eu já empreguei x13 estrela na produção do bem 1, o que resta, né, é a diferença entre o total existente do bem 3, que é W3, menos x13 estrela. Essa diferença aqui, ela é o que eu vou poder alocar na produção do bem 2, né? E o que eu vou poder alocar do bem 4 na produção do bem 2, né, vai ser a diferença entre a dotação inicial do bem 4, W4, menos o que eu já aloquei na produção do bem 1, x estrela 14. Né? Então, essa diferença é quanto eu vou poder alocar na produção do bem 4. Portanto, tudo se passa como se eu estivesse medindo, assumindo que eu não vá fazer nenhum desperdício na alocação dos bens 3 do bem 4 como insumos nas produções dos bens 1 e 2, né? Tudo se passa como se eu representasse a alocação desses bens, que na verdade vão ser insumos de produção, entre a produção do bem 1 e do bem 2, em uma caixa de Edworth, né? No qual, nesse vértice abaixo e à esquerda, eu estou medindo a origem da produção, né, do emprego desses insumos na produção do bem 1. E no vértice acima e à direita, eu vou estar medindo, né, o emprego e a produção, o emprego dos insumos 3 e 4 na produção
do bem 2. Né? Ok? Então é muito similar, né, à nossa caixa de Ehrhoff no consumo. Né? Então, a partir dessa origem, tá? A distância horizontal dessa origem, né, para a direita mede a quantidade empregada do bem 3 na produção do bem 1, e dessa origem para cima a quantidade empregada do bem 4 na produção do bem 1. Né? Quando eu tiver nessa origem aqui, a origem do bem 2, né, a partir dessa origem, medindo a distância horizontal à esquerda dessa origem, mede a quantidade do bem 2 empregado na produção do bem 3 empregado na produção do bem 2, e a distância dessa origem, O2, vertical e para baixo, né, de qualquer ponto, mede a quantidade empregada do bem 4 na produção do bem 2. E o conjunto dos pontos dentro dessa caixa de Ehrhoff representa todas as alocações factíveis sem desperdício, né, dos insumos bem 3 e bem 4 que podem ser empregados na produção dos bens 1 e 2. Agora vamos desenhar nessa caixa de Ehrhoff um mapa de curvas de isoquantas associadas à produção do bem 1. Né? Então vocês devem estar lembrados, né? O mapa de curva de isoquanta é um mapa de curvas de nível da função de produção do bem 1. E então, sobre a mesma curva de isoquanta, eu estou representando possíveis combinações de usos do insumo 4 e do insumo 3 na produção do bem 1, que geram exatamente o mesmo nível de produção. Assumindo que os dois insumos eles contribuam positivamente para a produção, isoquantas mais afastadas da origem do produto 1 representam um nível de produção mais elevado do produto 1. Certo? E vamos fazer a mesma coisa, né, com o consumo do produto 2. Né? Mas para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou virar esse diagrama, essa caixa de Ehrhoff de ponta cabeça, para a origem, né, do produto 2 ficar na localização com a qual a gente está acostumado, ou seja, à esquerda e abaixo. Né? Então, com essa origem nesse ponto aqui, se eu quiser desenhar curvas de isoquantas bem comportadas, assumindo que a nossa função de produção seja côncava, ou pelo menos quase côncava, eu vou ter curvas de isoquanta com esses formatos, né? Ou seja, elas côncavas em relação à origem. Tá? Aqui nós estamos com um probleminha de tipografia, né, que mudou aqui. Aqui é a origem esse ponto aqui é a origem do consumidor do produto 2, aqui é a origem do produto 1, tá? Aqui eu teria, né, o x 3, 2 e aqui o x 4, 2, né? Tá ok? Mas enfim, é o mesmo gráfico, né? Então aqui eu tenho o mapa de curvas de isoquanta do produto 2, vamos revertê-lo, né? Colocar a origem do produto 2 na posição que tinha anteriormente, tá? Deixa eu apagar aqueles rascunhos que eu fiz aqui, tá? Então o que está aparecendo F aqui é o 2, o que está aparecendo C aqui é o 1, né? E vamos sobrepor, tá? Os dois gráficos agora, tá? Agora os meus subscritos estão corretos, né? Então aqui eu tenho curvas de isoquanta do produto 1 em vermelho e curvas de isoquanta do produto 2 em azul. Vamos supor que eu tivesse alocado, tá, os bens 3 e 4 na produção do bem 1 e do bem 2 de acordo com esse ponto, né, que aparece aqui, esse pontinho destacado aqui. Né? Bom, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa alocação aqui não foi eficiente. Não foi eficiente no sentido que, se eu quisesse aumentar a produção do bem 1 a partir desse ponto, eu poderia escolher qualquer ponto que tivesse acima e à direita da curva de isoquanta que passa por esse ponto associada à produção do bem 1, essa curva em vermelho que passa por esse ponto. Então qualquer ponto nessa região aqui geraria um produto maior do bem 1, qualquer ponto nessa região em cor-de-rosa, né, excetuando a fronteira aqui que seria essa curva de isoquanta associada à produção do bem 1. Tá? Então qualquer ponto nessa região aqui mais do bem 1. E se eu quisesse produzir mais do bem 2, eu precisaria ir para um ponto que, do ponto de vista da origem do bem 2, estivesse mais acima e mais à direita, do nosso ponto de vista estivesse mais abaixo e mais à esquerda, do que a curva de isoquanta do bem 2 que passa pelo nosso ponto inicial. Então qualquer ponto nessa área que eu marquei aqui implicaria uma produção maior do bem 2. Essas duas áreas aqui elas têm uma intersecção. Então em qualquer ponto nessa intersecção
eu seria capaz de produzir mais do bem 1 e mais do bem 2. Nesse ponto que eu estou destacando em vermelho aqui, eu poderia produzir mais do bem 1 e mais do bem 2. Né? Okay? Então, esse ponto original do qual a gente saiu não pode ser um ponto eficiente. Né? Eu consigo melhorar a produção dos dois bens simultaneamente, aumentando a produção dos dois bens. Tá? Uma produção que a gente vai chamar de eficiente seria uma produção no qual essas duas áreas não teriam mais intersecção. Né? Isso aconteceria quando as duas curvas de isoquanta, pelo menos na solução interior, né? Quando as duas curvas de isoquanta fossem tangentes entre si. Se vocês estão lembrados, né, a inclinação de uma curva de isoquanta é exatamente, né, a chamada taxa marginal de substituição técnica. Daí, né, então, a explicação gráfica para a necessidade de igualdade entre taxa marginal de substituição técnica. Então vamos aproveitar esse resultado para definir dois conceitos. Aqui a gente vai dizer que uma alocação de insumos sem desemprego é dita tecnicamente eficiente caso não haja alocação alternativa desses insumos que propicie uma produção maior de um dos bens, sem com isso reduzir a produção de pelo menos um outro bem. Né? Então, é aquela condição de tangência, a gente está em uma alocação tecnicamente eficiente. Né? Para que eu tenha uma alocação eficiente de produção e de consumo, essa alocação tem que ser, a alocação do lado da produção tem que ser tecnicamente eficiente. Né? E eu vou dizer que a curva de contrato na produção é o conjunto de todas as alocações de fatores ou de insumos que sejam tecnicamente eficientes. Na nossa caixa de Edworth, né, a curva de contrato na produção vai ser o conjunto de todas as alocações que correspondem, né, a um ponto de tangência entre as curvas de isoquanta da produção do bem 1 com a produção do bem 2. Né? Eventualmente, essa tangência, esse ponto em que eu tenho a última isoquanta da produção do bem 1, que ainda toca uma determinada isoquanta da produção do bem 2, pode se dar no canto da caixa de Edworth, no qual o consumo de um dos bens pode ser igual a zero. Nesse caso, eu posso ter uma solução de canto, e nesse caso, e apenas nesse caso, né, em que as duas curvas de isoquanta se tocam na fronteira da nossa caixa de Edworth, apenas nesse caso a taxa marginal de substituição técnica pode ser diferente entre a produção dos dois bens. Quando eu tenho emprego positivo dos dois insumos, as taxas marginais de substituição técnica têm que ser iguais, né, para a produção dos dois bens. Bem, o fato de que em uma alocação eficiente a taxa marginal de substituição técnica entre dois insumos é a mesma, independentemente do processo produtivo a partir do qual ela é calculada, desde que esse processo produtivo use quantidades positivas desses dois insumos, vai ter também uma implicação no comportamento de um outro conceito econômico importante, do ponto de vista da teoria da produção, que é a chamada taxa marginal de transformação. Para entender o conceito de taxa marginal de transformação, suponha que eu tenho uma empresa J qualquer que esteja produzindo dois bens, tá? Um bem K e um bem G. Tá? E ela emprega, entre outros insumos, né, um insumo L na produção desses dois bens. Tá? Imagine que seja feita, que essa empresa decida deslocar um pouquinho, tá? Uma quantidade bem pequena desse bem L, né, vamos chamar de DL, tá? Da produção do bem K para a produção do bem G. O que vai acontecer com a produção do bem K? Né? Ela vai sofrer uma variação, que eu estou chamando aqui de DYK, que vai ser aproximadamente a produtividade marginal do bem K, do bem L na produção do bem K para essa empresa, vezes o DL. Vai ser negativo, por quê? Porque eu estou tirando o DL da produção desse bem. Né? E ela vai ter um ganho na produção do bem G, que vai ser a produtividade marginal do bem L na produção do bem G, vezes esse DL. A razão, né, entre esse ganho e essa perda é a chamada taxa marginal de transformação. Né? Então, ela vai ser a razão entre o DYG e o DYK, que vai ser igual, né, ao negativo da razão entre as produtividades marginais do bem L na produção do bem G e na produção do bem K. Tá? De uma maneira aproximada, a gente pode pensar que a taxa marginal de transformação ela indica, né, quantas unidades, tá, eu posso produzir a mais do bem G se eu reduzir o emprego do bem L na produção do bem K, de modo a reduzir a produção do bem K de uma unidade, né, e transferir todo esse emprego que eu reduzi do bem L na produção do bem K para a produção do bem G. Então, a ideia, o nome taxa marginal de transformação, é que quando
eu desloco, né, o emprego do insumo L da produção do bem K para a produção do bem G, eu vou estar transformando, né, abre aspas, a produção do bem K em produção do bem G. Né? E ela é medida em unidades do bem G por unidade do bem K. Então, quantas unidades do bem G eu consigo ganhar por unidade do bem K que eu sacrifico ao fazer essa transferência do bem L da produção do bem K para a produção do bem G. E vamos voltar à nossa condição de igualdade entre as taxas marginais de substituição técnica, né, na alocação eficiente. Ou seja, essa condição dizia que a razão entre as produtividades marginais de dois bens na produção do mesmo bem, então, por exemplo, a razão entre a produtividade marginal do bem L na produção do bem K e a produtividade marginal do bem H na produção do bem K, tá, era igual à razão entre as produtividades marginais desses mesmos dois bens na produção de outro bem, digamos do bem G, né, desde que, né, nos dois bens tivessem sendo empregadas quantidades positivas do bem L e do bem H, tá certo? Então o bem L e o bem H são empregados em quantidades positivas tanto, né, na produção como insumos, né, na produção do bem K, quanto como insumos na produção do bem G. Né? Bem, então, a partir dessa igualdade aqui, se a gente multiplicar essa igualdade em cruz, né, supondo que essas produtividades marginais não sejam iguais a zero, então eu vou passar aqui a produtividade marginal do bem L na produção do bem G, dividindo, né, daqui para o lado esquerdo, e a produtividade marginal do bem H na produção do bem K multiplicando para o lado direito, né, de tal maneira que eu chego a esse resultado aqui. Bom, mas o que é esse resultado aqui, né? Quem que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é a taxa marginal de substituição técnica, ou, perdão, é a taxa marginal de transformação entre, né, o bem G e o bem K, quando calculada essa taxa marginal de transformação a partir de transferências do insumo L, né, da produção do bem G para a produção do bem K. E desse lado aqui, o que eu tenho? Bom, eu tenho também uma taxa marginal de transformação, tá? Também, né, em unidades do bem K por unidades do bem G, quando eu calculo essa taxa marginal de transformação transferindo o insumo H da produção do bem G para a produção do bem K. Né? O que essa condição está dizendo é o seguinte, né? Na alocação eficiente, a taxa marginal de transformação entre dois bens ela é a mesma independentemente do insumo que eu esteja considerando para calcular essa taxa marginal de transformação. Desde que o insumo L e o insumo H sejam usados em quantidades positivas, né, na produção dos dois bens G e K, tá? A taxa marginal de transformação do bem G no bem K, ela vai ser a mesma, quer eu transforme o bem G no bem K, reduzindo o emprego do bem L do bem G e transferindo esse emprego para o bem K, quer eu transforme o bem G no bem K, reduzindo o emprego do bem H e transferindo reduzindo o emprego do bem H na produção do bem G e transferindo esse emprego para a produção do bem K. Eu vou obter o mesmo resultado. E esse resultado também pode ser mostrado graficamente em um modelo simplificado, que é o que nós vamos fazer a seguir. O conceito, né, de taxa marginal de transformação ele admite uma interpretação gráfica, tá? E essa interpretação gráfica está associada a um conceito que a gente chama de fronteira de transformação também, né? Então eu vou construir um gráfico aqui que não é o mais usual em livros textos, mas que eu acho que ajuda a gente a entender o que a gente quer dizer por fronteira de transformação, né? E e como que a taxa marginal de substituição está relacionada com esse conceito, tá? Então vamos imaginar que eu tenha uma economia no qual existe apenas uma empresa que produza apenas dois bens, tá? O bem 1 e o bem 2. Tá? Mas existe um terceiro bem que existe inicialmente nessa economia que chama bem 3, tá? E o bem 3 ele não é desejado pelos consumidores, mas ele tem a utilidade que ele pode ser usado como insumo tanto na produção do bem 1 quanto na produção do bem 2. Tá? E eu vou dizer, então, eu vou supor que o bem 1 e o bem 2 sejam escassos, será que a produtividade marginal do bem 3 na produção dos dois bens seja sempre positiva, que significa que eu vou querer usar o bem 3, né, em sua totalidade. Tá? Vamos fazer um gráfico, na verdade eu estou montando aqui, combinando 4 gráficos, né, e para combinar esses 4 gráficos, eu cruzei aqui duas linhas retas, tá, mas cada semirreta que a gente obtém, né, a partir do ponto de cruzamento dessas duas linhas retas, a gente pode chamar esse ponto de origem,
tá? Ela vai ter um significado diferente. Quando eu estou medindo a semirreta que começa na origem e caminha para a esquerda, tá? Nessa semirreta eu estou medindo a quantidade do insumo 3 que eu estou empregando na produção do bem 2. Tá? Então, ao caminhar desse ponto para a esquerda, eu estou aumentando o emprego do insumo 3 na produção do bem 2. Quando eu estou medindo, tá, a semirreta que começa na origem e aponta para baixo, tá, nessa semirreta eu estou medindo a quantidade do insumo 3 que é destinado à produção do bem 1. Tá? Essa linha reta de 45 graus, né, que cruza essas duas semirretas das quais eu falei agora há pouco, ela é uma linha reta na qual a quantidade do insumo 3 usado na produção do emprego do bem 1, tá? Mas a quantidade do insumo 3 usado na produção do bem 2, ela é igual ao total existente na economia do insumo 3. Então essa linha de 45 graus aqui, ela representa as possíveis alocações do insumo 3 na produção do bem 1 e na produção do bem 2. Pois bem, vamos falar agora das outras semirretas aqui do nosso gráfico, né? No eixo vertical, tá? Começando nesse eixo na origem, no eixo na semirreta vertical, mas que agora aponta para cima, eu vou medir a quantidade produzida do bem 2, tá? Eu vou escrever aqui, depois ela vai aparecer, né? Mas só para a gente vai estar aqui a quantidade produzida do bem 2, tá? E no eixo horizontal, né, para a direita, tá? Eu vou medir a quantidade produzida do bem 1, tá? Então, quando eu tiver, tá, em um ponto qualquer aqui, eu defino quanto vai ser. Vamos supor que eu esteja tem escolhido alocar os bens 1 e 2, né, nesse pontinho aqui, tá? Um pontinho como esse aqui, tá? De tal maneira que eu vá alocar, tá, essa quantidade aqui, né, do bem 3, tá, na produção do bem 2, tá? E essa quantidade aqui do bem 3 na produção do bem 1, né? Essa quantidade do bem 3 na produção do bem 1, né, tá? Eu posso, se eu caminhar para um ponto como esse aqui, eu aumento a quantidade do bem 3 na produção do bem 1 e reduzo a quantidade do bem 3 na produção do bem 2. Quanto mais à esquerda eu tiver, mais eu estou alocando do bem 3 para a produção do bem 2. E se eu estou alocando mais do bem 3 na produção do bem 2, né, quanto mais à esquerda eu tiver, eu devo esperar, né, que o valor da função de a produção total do bem 2 deva crescer. Tá? Então, minha mão ficou meio trêmula, né? Mas essa curva aqui seria um possível desenho para a função de produção do bem 2. Tá? E quanto mais abaixo eu estou, mais eu estou alocando do bem 3 para a produção do bem 1. Então uma curva como essa aqui, ela seria um possível desenho, né, para a função de produção do bem 1. Né? Tá? E notem que, embora os eixos, claro, estejam em posições não convencionais, né, essa curva que eu desenhei para a produção do bem 2, se a minha mão fosse menos trema, ela está crescendo e crescendo cada vez mais devagar à medida que eu aumento, né, o uso do insumo 3 nessa produção. O que está indicando que eu estou assumindo que eu tenho produtividades marginais decrescentes. Como é uma função de produção com um único insumo, por hipótese, né, aqui eu tenho rendimentos decrescentes de escala. Tá? E aqui a mesma coisa vale, né, para a produção do bem 1. Eu estou aumentando a produção do bem 1 quando eu caminho no eixo vertical, né, para baixo, né, tá certo? E a minha função de produção está crescendo cada vez mais devagar, né? Novamente indicando rendimentos marginais decrescentes. Tá? Deixa eu desenhar mostrar essas duas curvas agora mais bem desenhadas, né? Tá? Então aqui eu vou começar com um ponto, tá? A função de produção do bem 2, tá? E a função de produção do bem 1, né? Tá? Então a quantidade do bem 1 mensurada aqui, né, da origem para a direita, e a quantidade do bem 2 mensurada da origem para cima, né? Se eu tiver em um ponto, digamos, como esse aqui, tá? Esse pontinho aqui que apareceu agora no gráfico de vocês, eu estou empregando, tá, essa quantidade aqui, né, entre a origem e essa linha reta vertical que acabou de aparecer, essa é a quantidade que eu estou empregando o insumo 3 na produção do bem 2, e a produção do bem 2 vai ser dada pela distância entre esse ponto que eu estou marcando aqui e esse novo ponto que eu marquei aqui, né? Ok? E na produção do bem 1, eu vou empregar do bem 3 uma quantidade que corresponde à distância entre a origem e esse ponto de cruzamento dessa linha reta horizontal que acabou de aparecer, tá certo? E eu vou obter uma produção do bem 1, que é a distância entre, né, o nosso eixo vertical, tá?
e o ponto de cruzamento, né, entre essa linha reta horizontal que a gente acabou de desenhar e a nossa função de produção. Tá? Então, se eu traçar uma linha vertical a partir desse ponto aqui, ao longo dessa linha vertical, eu estou mantendo a produção do bem 1. Se eu traçar uma linha vertical a partir desse ponto aqui, ao longo dessa linha vertical, estou mantendo a produção do bem 2. No cruzamento desses dois pontos, né, dessas duas linhas verticais, eu vou obter a produção conjunta do bem 1 e bem 2, associado a essa alocação específica do bem 3 na produção do bem 1 e na produção do bem 2. Se eu fizer uma outra alocação, por exemplo, essa nova alocação aqui, tá certo? Eu devo obter, tá? Eu posso fazer o mesmo exercício, né? Traço uma linha vertical para definir quanto vai ser produzido do bem 2, vai ser a distância entre o eixo horizontal e o cruzamento com o gráfico da função de produção do bem 2, né? Traço uma linha horizontal, tá? Para definir quanto que vai ser produzido do bem 1, vai ser a distância entre o eixo vertical e o cruzamento dessa linha com o gráfico da função de produção do bem 1, tá? Traço uma linha vertical passando pela quantidade produzida do bem 1, uma linha horizontal passando pela quantidade produzida do bem 2 e acho, né, a nova produção conjunta. Tá? A minha produção conjunta sempre vai ser, né, o vértice oposto, né, de um retângulo que tem como um dos vértices um ponto sobre essa linha de 45 graus, né, como os outros vértices não opostos, né, os cruzamentos, tá, de uma linha reta horizontal que passa por esse ponto com o gráfico da função de produção do bem 1 e de uma linha reta vertical passando por esse ponto com o gráfico da função de produção do bem 2. Né? E a produção conjunta vai ser o vértice oposto ao vértice inicial. Né? Então, eu consigo construir toda todos os pontos possíveis de produção, tá? E quando eu fizer então esse exercício para todos os pontos sobre essa linha de 45 graus, eu vou obter uma curva aqui, que é chamada de fronteira de possibilidades de produção, né? É fronteira por quê? Porque se eu quiser eu posso produzir abaixo dessa curva, né? Eu posso não usar tudo que eu tenho disponível do bem 3 como insumo na produção do bem 1 e B2, eu posso eventualmente ser ineficiente, né? Não produzir no limite que a função de produção me permite produzir de cada um dos bens e, portanto, eu posso produzir abaixo dessa curva. Acima e à direita dessa curva eu não posso produzir. Eu tenho uma limitação tecnológica e uma limitação de dotação inicial do recurso produtivo, que no caso a gente está assumindo que seja o bem 3. O que é a inclinação dessa curva? Se eu fizer um pequeno deslocamento, né, a partir de um ponto nessa curva, por exemplo, imagine que eu faço um pequeno delta y1 aqui, tá? Bem pequenininho, né? Tá? Quanto menor, melhor, né? Delta y1. E como consequência dessa redução no delta y1, eu consigo uma redução delta y2, né? A razão entre o delta y2 e o delta y1, né, é aproximadamente a quantidade do bem 2 que eu consegui produzir a mais por ter sacrificado, né, essa quantidade delta y1 do bem 1. É a quantidade do bem 2 que eu produzi a mais por unidade sacrificada do bem 1. Né? Isso daqui é aproximadamente a nossa taxa marginal de transformação. Né? De fato, é aproximadamente o módulo da nossa taxa marginal de transformação, porque eu posso deixar, né, como de fato eu nem preciso colocar aqui aproximadamente o módulo, tá? É aproximadamente a nossa taxa marginal de transformação, porque o delta y2 y1 vai ser negativo, né? E o delta y2 positivo. Então está correto isso aqui, tá? Bom, isso daqui vai ser exatamente a taxa marginal de transformação quando o delta y1 tende a zero. A taxa marginal de transformação é o limite quando o delta y tende a zero, e 1 tende a zero, né? Dessa razão, delta y2 sobre delta y1, que é, tá, a inclinação da nossa linha reta. Tá? Então, a nossa taxa marginal de transformação é a inclinação dessa linha reta aqui. Eu tenho um errinho de tipografia aqui, tem um S a mais, né? Não, é TMT, né? O módulo da TMT é a tangente desse ângulo, né? Que está sendo marcado aqui, tá? E a TMT de fato é a tangente do ângulo obtuso, né? Portanto ela é negativa, tá? Esse é o nosso conceito de taxa marginal de transformação, tá? Aqui eu apresentei ele para dois bens, a gente já vai falar dele para dois bens e um único insumo, né? A gente vai falar dele, tá? No caso,
de diversos insumos e de fato eu vou falar do caso de dois insumos, uma interpretação gráfica, tá? Mas a gente também vai falar da fronteira de possibilidade de produção com mais de envolvendo mais de dois bens e mais do que um insumo, né? Bom, uma coisa importante a ser notada aqui é a seguinte, né? Como eu tenho as funções de produção apresentam só um insumo, tá? O fato delas serem côncavas indicam aqui rendimentos decrescentes de escala, né? E de fato, se a gente poderia generalizar esse resultado, se as funções de produção forem côncavas, ou melhor, né, se as funções de produção apresentarem rendimentos decrescentes de escala, a nossa fronteira de possibilidade de produção sempre vai ser côncava. Eu tenho mais um gráfico agora aqui, né? E esse gráfico aqui, ele está simplesmente fazendo a animação, tá? Da construção da nossa fronteira de possibilidade de produção, tá? Tá errado, né? O rótulo do eixo horizontal aqui deveria ser Y1, tá? Mas o que está acontecendo aqui, eu estou fazendo simplesmente construindo ponto a ponto, passando nessa linha reta de 45 graus, a nossa fronteira de possibilidade de produção, né? Então, para cada ponto, eu faço um retângulo que tem por um vértice o ponto sobre essa linha de 45 graus, para um pouquinho aqui, né? Tá? Um dos outros vértices, tá? É o cruzamento da linha reta horizontal passando por esse ponto com, né, a função de produção do bem 1. O outro vértice é o cruzamento da linha reta vertical passando por esse ponto com a curva aqui indicando a função de produção do bem 2, tá? E o vértice oposto, bom, daí eu obtenho simplesmente completando o retângulo e ele vai indicar a nossa produção conjunta, tá? Então esse vértice oposto eu estou obtendo ponto a ponto aqui, eu consigo desenhar, tá, a nossa fronteira de possibilidade de produção, tá? Ainda usando esse tipo de animação, tá? Eu vou mostrar, a gente pode pensar aqui a gente pode mostrar aqui um outro gráfico no qual as duas funções de produção elas apresentam, perdão, elas apresentam rendimentos crescentes de escala, tá? E quando elas apresentam rendimentos crescentes de escala, o resultado é que a nossa fronteira de possibilidade de produção ela vai ser convexa em relação à origem e não côncava em relação à origem, tá? Então tá aí, né, uma intuição, né, de como que a gente chega a tal de fronteira de possibilidade de produção, tá? E do significado, de um primeiro significado para a taxa marginal de transformação. Bom, e como que a gente pode falar da função da fronteira de possibilidade de produção quando eu tenho mais de um insumo, né? Eu vou falar isso considerando o caso em que eu tenho dois produtos e dois insumos, tá? Então agora vamos pensar uma economia um pouco diferente, na qual eu continuo tendo só uma empresa, tá? Eu continuo tendo dois produtos, o produto 1 e o produto 2, mas eu tenho dois bens que são insumos para a produção desses dois produtos e que existem quantidades dadas nessa economia e esses bens que são usados como insumo nas produções do produto 1 e do produto 2, eles não têm utilidade direta para os nossos consumidores, tá? Então, na verdade, eu montei, o que a gente já havia visto aqui, uma caixa de Edwards, tá? Na qual no eixo horizontal eu estou medindo, né, a quantidade do insumo 3 destinado à produção do produto 1, né, e no eixo vertical a quantidade do bem 4, que é um insumo que é usado na produção do bem 1. Tá? Mas quando eu estou olhando a partir da origem, né, colocada no vértice oposto à da origem aqui abaixo à esquerda, a origem do bem 2 está no eixo horizontal da direita para a esquerda, eu estou medindo a quantidade do bem 3 destinada à produção do bem 2 e a partir dessa origem, da origem superior direita para baixo, né, da origem do bem 2, eu estou medindo a quantidade do bem 2 do bem 4 destinada à produção do bem 2. Tá? Desenhei aqui algumas isoquantas, né, de cada um dos bens. Tá? As isoquantas em vermelho são relativas à produção do bem 1, as em azul relativas à produção do bem 2. Tá? E nos pontos de tangência, né, eu tenho as alocações tecnicamente eficientes, né, dos insumos 3 e 4 nas produções do bem 1 e do bem 2. Em cada um desses pontos aqui, a produção de um dos bens é máxima dada a produção do outro bem. Né? Então, para cada um desses pontos aqui, é claro, eu tenho associado um nível de produção. Né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho uma produção relativamente alta associada ao bem 1 e uma produção relativamente baixa
associado ao bem 2. Vamos marcar esses níveis de produção, tá? Nesse gráfico aqui à direita. Então eu vou traduzir. Opa, vou começar do outro ponto. Eu comecei do ponto que não está animado, né? A animação, esse aqui vai ser o último na animação. Vamos começar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho um nível de produção relativamente baixo do bem 1 e um nível de produção relativamente alto do bem 2. Né? Então, vou marcar esse ponto, tá? Nesse gráfico aqui à direita, eu devo estar relativamente mais para cima, relativamente mais para a esquerda, né? Em um ponto como esse aqui, tá? Vamos fazer isso com os outros pontos, né? Nesse ponto aqui eu vou estar com um nível de produção intermediário para os dois bens, tá? Um ponto como esse aqui. Finalmente, nesse terceiro ponto, eu vou estar em um nível de produção que vai estar uma produção mais alta do bem 1 e uma produção mais baixa do bem 2, um ponto como esse aqui. Bom, se eu fizer isso para todos os pontos sobre a curva de contrato na produção, o que eu vou obter aqui vai ser uma curva, e essa curva ela é efetivamente a fronteira de possibilidades de produção, tá? Agora construída graficamente nesse contexto em que eu tenho dois insumos e não um insumo como a gente viu agora há pouco, né? Essa construção não é tão direta, ela não é tão automática como no outro caso, né? Mas o que é importante é que quando eu pego a inclinação dessa fronteira de possibilidade de produção, né? Em cada ponto eu só tenho uma possível inclinação, tá? E essa inclinação aqui é a taxa marginal de transformação, tá? Mas o que a gente viu, né? Como nesses pontos aqui as taxas marginais de substituição, né? Nos dois processos produtivos são iguais, às vezes, ou quantas elas são tangentes entre si, isso quer dizer que a taxa marginal de transformação ela pode ser calculada, né, tanto a partir da transferência do uso do insumo 3 da produção do bem 1 para a produção do bem 2, quanto da transferência do uso do insumo 4 da produção do bem 1 para a produção do bem 2, como a gente já argumentou de uma maneira menos gráfica e mais de conceito econômico, né? Mas então está aqui também, né, a nossa ideia de taxa marginal de transformação, já pensando num contexto em que eu posso estar empregando uma quantidade maior de insumos.